senhores telespectadores, hoje vamos falar de desporto. Naturalmente, para falar de desporto, eu tinha que ir a um clube, e há em Portugal milhares de clubes. Aqui em Lisboa há centenas. E no Porto há outras centenas. Aliás, a importância do Porto no desporto nacional é uma evidência. Portanto, eu tinha que escolher. Mas escolher como? Como é que eu ia escolher? Eu ia agora dizer, mas fica mais perto aqui o Belenenses, vou para o Belenenses, mas o Benfica é mais antigo. Bom, olhem, eu escolhi, acho que concordarão todos comigo, não sei se escolhi bem se mal, mas eu escolhi o mais antigo clube de futebol português que existe. Chama-se Clube Internacional de Futebol, CIF, é o CIF, fica aqui numa das abas da Serra de Monsanto e é o mais antigo. Eu também sei que já nesta altura alguns dos meus queridos telespectadores estão a dizer, não é nada mais antigo, porque não sei o quê. Bom, eu digo isto porque estudei o caso e vou-lhes agora apresentar aqui uma prova. O primeiro jogo de futebol foi feito pelo CIF, disputado pelo CIF. O primeiro jogo com estrangeiros foi pelo CIF. E a primeira taça ganha em Portugal é esta taça. Foi ganha pelo CIF, está aqui escrito, em 1894. Foi entregue pelo próprio rei Dom Carlos ao capitão da equipa do CIF. Se houver por aí alguém que tenha uma taça mais antiga, que me escreva a dizer, porque eu prometo mostrar a taça. Agora, para mim, é evidente, é claro, quem ganhou, nessa altura ainda o clube não estava organizado, mas eram os mesmos elementos, os mesmos jogadores, com as mesmas bolas, que jogavam e que depois, porque nem todos eles eram portugueses, a grande maioria eram portugueses, todos gente da mais alta sociedade, mas alguns eram ingleses. Portanto, para não chamarem clube português, porque os ingleses não gostavam, chamou Clube Internacional de Futebol. E aqui está a prova da sua antiguidade. Aqui tem marcado o nome dos jogadores e a data. Portanto, é a minha opinião, nunca tenho a certeza de ser eu que tenho razão, mas reparem, tenho uma opinião fundada em factos e em provas. Escolhi isto para falar de desporto porque o tema de desporto me parece extremamente importante. Isto de desporto não é só ir ao domingo ou abrir a televisão e ver o futebol. O desporto é algo de muito importante no mundo. É mesmo muito importante na história da civilização. E era isso que eu lhes queria explicar. Começa pela própria palavra desporto. Eu sei que há várias opiniões sobre a origem da palavra desporto. E eu só lhes posso dar a minha opinião. Pode não estar certa, mas como compreendem, eu não posso dizer senão aquilo que eu próprio penso. Sei que há quem diga que vem do sport, que é inglês. Olhem, o dicionário da nossa academia diz que vem do francês, de uma palavra francesa. Eu julgo realmente que não. Julgo que não. Julgo que é uma palavra bem portuguesa. No século XV já usamos a palavra desporto. Olhem, por exemplo, na crónica do Dom Manuel, do rei Dom Manuel, do Damião de Góis, vem esta frase: o povo recebe muito dano por no reino haver tantas coutadas para desporto de El Rei. Desporto quer dizer distração, e eu penso que a palavra desporto é realmente uma palavra composta, tem um prefixo des. Prefixo des significa sempre o contrário. Bem, toda a gente conhece, por exemplo, olhem, graça, desgraça, ânimo, desânimo, amor, desamor,
desdizer, mas são milhares e milhares, toda a gente sabe isso. Bem, portanto, desporto é o contrário de porto. E o que é porto? Porto, vem do latim portar, é carregar. A gente ainda hoje diz o porta-bagagens, o porta-chaves, o porta-moedas, o porta-d'arma. A palavra porte significa sempre carga. Portare, o portador. Ora bem, o desporto era sem carga, era o descanso. Desporto está contra, uma coisa é trabalho, outra coisa é descanso. E o desporto é o descanso. É esta a primeira ideia do... Aliás, devo dizer que a primeira vez que eu vi em português, não sei se alguém conhece mais antigo, a palavra jogo da bola, foi num documento que eu encontrei e que publiquei, do século XVI, reinado de Dom João III, que diz isto. Vinha o regedor da Casa da Suplicação, isto é como quem diz, o presidente do Supremo Tribunal, vinha a sair do convento de São Domingos e viu vir um meirinho com um grupo de homens, todos presos, vinha tudo preso. Bom, o juiz, o governador da Casa da Suplicação, era uma espécie de ministro da Justiça nessa altura, mais alta autoridade dos tribunais. Viu aquilo, olhou para os homens, não lhe pareceu que os homens fossem assim, nem os miseráveis, nem os gatunos, não? Porque é que aquela pobre gente vinha presa? E perguntou ao meirinho, porquê é que prendeste estes homens? E o meirinho disse, senhor, porque os encontrei a jogar a bola numa horta e hoje não é domingo. O presidente da Suplicação olhou para os homens e disse, então, realmente hoje não é domingo, porque é que vocês estavam a jogar a bola? E eles responderam, senhor, é que nós somos todos carpinteiros e hoje é dia de São José. Para nós, carpinteiros, o dia de São José, nosso patrono, é um dia santo e, portanto, nós não vamos trabalhar e, para ocupar o descanso, fomos jogar a bola. Bom, é a mais antiga notícia que eu conheço do jogo de bola em Portugal. E reparem, lá está, o jogar a bola é o descanso, que nessa altura só era permitido ao domingo. Domingo, dia de Deus, era proibido trabalhar. Portanto, não há dúvida nenhuma de que o desporto começa com o descanso. E o descanso começa com os tempos livres. E isto põe um problema. E quando é que começa a haver tempos livres no mundo? Também sei que sobre isso também há muitas opiniões. Geralmente os arqueólogos dizem, bom, no Neolítico os homens aprenderam a semear, a colher, a guardar os excedentes da produção no armazém, domesticar gado bravo, eles tinham já ali o leite, tinham ali a carne e, portanto, uma vez que já tinham excedentes alimentares, não tinham que todos os dias, andar à procura do pão. Eu devo dizer que esta ideia da gente ter que trabalhar todos os dias é uma ideia muito antiga que ainda hoje deixa vestígios. Eu não sei se as pessoas... Hoje já ninguém sabe rezar, mas eu sei. No Padre Nosso, pedimos a Deus que nos dê o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Porque durante muito tempo, cada dia que amanhecia, o homem punha um problema. E hoje, como é que eu vou viver? Bom, isso depois foi ultrapassado e há mesmo um momento em que um homem tem muitos tempos livres. Eu não julgo que seja com os excedentes do Neolítico. Há outra explicação, que é muito menos bonita, mas é muito mais direta e tem muito mais provas. Foi quando os homens arranjaram escravos. O escravo faz tudo por eles. O escravo é que vai ao trabalho. O escravo é que apacenta o gado. O escravo é que faz a colheita.
Portanto, todo o tempo é livre. Bom, e é por isso que os dois grandes centros do desporto na Europa Ocidental, na nossa civilização, são duas regiões onde tudo se baseava no trabalho escravo. A Grécia e Roma. Todo o trabalho na Grécia é feito por escravos. Até trabalhos como a medicina, como ensinar, são escravos. O cidadão não trabalha. Em Roma a mesma coisa. Há milhares de escravos e há alguns cidadãos que não trabalham. Mas agora isto é que é interessante, isto é que as pessoas têm que pensar. Na Grécia e em Roma deram a essa situação soluções completamente diferentes. Completamente diferentes. Na Grécia disseram, bom, o homem não trabalha, deve cuidar de si próprio, deve ter um corpo saudável e uma mente superior, mens sana in corpore sano, um corpo saudável, uma mente saudável. E como é que isso se faz? Isso consegue-se na ginástica. O grego inventa, para resolver o problema, inventa o ginásio. Ginásio vem de gimnis. Gimnis quer dizer nu, despido. Claro, ninguém pode fazer ginástica. Olhem, com está um calor medonho, esta gravata, este colar e tudo isto me está a apertar. Bom, mas eu não me posso despir por razões óbvias, não é verdade? Ora bem, mas o grego, no ginásio, despia-se. Daí o gimnos. Mas ao mesmo no ginásio não havia só jogos físicos, não havia só banhos, piscinas, natação, havia professores, havia filosofia, havia poética, havia cultura do espírito, havia uma mens sana, num corpore cheio de saúde. É a solução grega, é a solução do ginásio. Os romanos resolveram de uma maneira completamente diferente. Claro que desde que os escravos fazem tudo, fica aquela gente toda em Roma sem ter nada que fazer, e isso é um problema político. Então, uma multidão sem nada que fazer, já viram? Bom, então, em vez do ginásio, o romano inventa o estádio. O que é um estádio? Um estádio é um enorme espaço, todos sabem, porque ainda agora fizemos para aí uma data de estádios. Bom, é um sítio onde há milhares e milhares de lugares, milhares e milhares. Tudo isso é imitado dos Estados romanos. Naquele Coliseu de Roma, as pessoas vão para ali, sentam-se e veem. E veem o quê? Veem lá embaixo, na arena, alguns atletas disputar ou lutar entre si. Bom, para os atletas aquilo não é desporto, porque já disse, desporto quer dizer descanso. Não, aquilo para eles é trabalho. Eles estão a trabalhar, aliás, a arriscar a vida. Porque, por exemplo, nos jogos dos gladiadores, o gladiador que vencia podia matar o gladiador vencido. E eram pagos para isso. Eram escravos que estavam ali pagos para divertir aquela multidão. Portanto, esses não eram verdadeiros desportistas, eram trabalhadores. E os que estavam a assistir não eram nem desportistas, não faziam nada, nem trabalhadores, não estavam a trabalhar. Eram apenas espectadores. É a civilização do espectador. Bom, estas duas soluções, dadas ao problema dos tempos livres, por um lado, o ginásio, destinado a fazer a pessoa perfeita. Do outro lado, o estádio, destinado a ocupar o povo, a dar-lhe aquilo que eles queriam. Panem et circenses. A frase latina quer dizer, o programa político dos governantes era dar ao povo pão e espetáculos do circo. Pão para comerem, espetáculos para não incomodarem o governo. Foi nisso que degenerou o desporto em Roma. Pelo contrário, na Grécia torna-se, e é da Grécia que a gente recebe, reparem, é da Grécia, não é de Roma, que a gente recebe os Jogos Olímpicos. O jogador olímpico não era um profissional, era realmente um atleta
tinha atingido um grau de perfeição extraordinária, era aplaudido e depois louvado como um herói. Mas o principal prémio que recebia era um ramo de loureiro para cingir a fronte. Bom, estas duas sementes, a semente romana do estádio, do espectador e dos escravos que se batem, a que eu chamo indústria desportiva, e a semente grega, a do ginásio, onde ninguém recebe dinheiro, onde cada um apenas trata de se aperfeiçoar, chegaram ambas aos nossos dias. Mas chegaram depois de um longo intervalo, porque quando acaba a civilização romana, como sabem, século IV, século V, vêm os bárbaros, toda a civilização é destruída, e nos reinos bárbaros quem se consegue impor é um poder moral, um poder espiritual, o poder da Igreja. A Igreja tem uma filosofia, e essa filosofia é de que no homem há duas coisas, realmente, a mens e o corpore, o corpo e a alma. Simplesmente o corpo é pecado, o corpo é inimigo da alma. O que vai para o céu é a alma, quando a gente morrer. O corpo vai para a cova. Portanto, o que é preciso aperfeiçoar não é o corpo é cinza. Cinza. Não, é a alma. E como o corpo é inimigo da alma, sacrifica-se, martiriza-se. As setas do deserto ferem-se com chibatas. Bom, o ideal medieval é agora uma mens santa, in corpore martire. O corpo não conta. E isto durou durante muito tempo. Isto dura os séculos V, VI, VII, VIII, X. Isto vem até praticamente, até o século XVIII. Podem que o desporto só renasce no século XVIII, quando se dão duas grandes transformações na civilização. Primeira, a Revolução Industrial. As pessoas não pensam nisso, mas isto é engraçado. É que na Revolução Industrial torna a haver escravos. Agora quem trabalha para nós são as máquinas. Eu posso exigir à máquina que trabalhe até arrebentar. Quando arrebentar aquela máquina, compro outra. Porque a máquina não tem dignidade humana. Portanto, a máquina é um escravo que trabalha e todo o tempo que a máquina trabalha, eu deixo de trabalhar. Claro. Bom, esta é uma grande transformação. Passa a haver muitos tempos livres. Outra é a laicização. A partir de Voltaire, dos enciclopedistas da Revolução Francesa, a influência da Igreja e do pensamento cristão vai diminuindo e aparece um pensamento laico que pensa, não, corpo e alma, que disparate, não, o corpo é tão digno de atenção como o espírito. É preciso tratar do corpo. E aí começa a ideia de educação física. Ideia que demora muito a implantar. Olha, é em 1940 que se cria a primeira grande escola ao nível universitário para ensinar educação física, chamava-se INEF, Instituto Nacional de Educação Física. Bom, hoje não se chama INEF. Deram-lhe um nome que bem, eles escolheram, certamente escolheram muito bem, mas eu não gosto de palavras difíceis. Eu acho que quando a gente fala é para que todo mundo entenda. Agora chama-se Faculdade de Motricidade Humana. Motricidade humana. Como isto está longe do ideal olímpico, mens sana in corpore sano. Motricidade quer dizer só mexer as coisas todas, é mexer as coisas todas. Bom, mas é assim, é uma universidade que está a criar diplomados em grande número. Hoje reconhece-se inteiramente a importância que tem o desenvolvimento do corpo a par do desenvolvimento da mente.
É claro que a partir da Revolução Industrial vai-se acentuando cada vez mais o automatismo, quer dizer, o número de coisas que, em vez de serem feitas pelas pessoas diretamente, podem ser feitas pelas máquinas, é cada vez maior. Portanto, o número de horas livres, de horas a ocupar, vai sendo também cada vez maior. E o desporto vai tomando uma amplitude que as pessoas não esperavam. Todos os desportos, todos, a natação, a vela, o hipismo, a esgrima, isso nas classes superiores, nas classes inferiores, as coisas mais simples é correr atrás de uma bola. O primeiro futebol que se joga em Inglaterra ainda se parece muito com as lutas das tribos célticas. 40 ou 50 rapazes de uma aldeia têm ali uma bola e têm que levar correndo, às vezes quilómetros, atravessando vales e pontes e rios, até a aldeia do outro. E trata-se de tomar a aldeia e levar a bola. Depois isto começa a criar-se regras, e começa a haver competições internacionais, e é claro, com competições internacionais, reparem, não pode aparecer lá um grupo que joga de uma maneira, outro grupo que joga de outra maneira. Não, as regras têm que ser iguais para todos. Bom, e é aí que aparece a FIFA. A FIFA, que é a Federação Internacional do Football Association, que é o futebol já num campo marcado, com balizas, com medidas certas, com regras rigorosas, com um árbitro a presidir, com 2 auxiliares. Isso é a FIFA. Isso tem, sobretudo, a partir da Primeira Grande Guerra Mundial, uma expansão gigantesca. Aqui em Portugal costuma-se dizer, para marcar o princípio do jogo da bola, o caso dos 2 irmãos Pinto Basto. Eram da grande família Pinto Basto, e 2 irmãos, o Eduardo Pinto Basto esteve a estudar em Inglaterra e veio para Portugal em 1884. E um outro irmão mais novo, o Guilherme Pinto Basto, também esteve a estudar e veio em 1888. E ambos, parece-me que ambos trouxeram uma bola à inglesa, daquelas bolas verdadeiras. Nunca se chegou bem a claro, e hoje disse, foram os irmãos Pinto Basto que trouxeram a primeira bola. Logo nos inícios, um dos grandes grupos, que não é clube, nunca não se organizou como clube, que chegou a ganhar com os ingleses de Carcavelos, porque, claro, os ingleses eram os mestres do futebol, eles é que sabiam jogar. Depois um grupo de garotos portugueses foi jogar com eles e ganhou. Eram os garotos da Casa Pia, que tinham passado horas e horas a jogar com bolas de trapos ali nos pátios da Casa Pia. Foi esse espírito de interajuda, foi esse quererem todos a mesma coisa, que permitiu a primeira vitória internacional dos portugueses. Ganha pelos garotos da Casa Pia. Bom, isso transforma-se de tal maneira que começa a haver jogadores muito bons, verdadeiros génios de futebol. E esses génios faziam ganhar. E como com o jogo se estabelece a concorrência, a competição, todos os clubes começam a querer atrair os melhores jogadores. Bom, primeiro atraem-nos, olhem, pagando os bilhetes de elétrico. Depois, dando-lhes um chazinho. O Sporting tinha lá os seus jogadores e tinha uma comissão de senhoras que, depois do desafio, dava um chá com os biscoitos aos jogadores. E também lhes davam uma coisa que era um luxo, imaginem, uma torneirinha de água tépida, e eles podiam tomar um duche. Isso no início do século XX era uma coisa extraordinária. Bom, começam a atraí-los. Bom, mas há também os que são fiéis ao espírito do ginásio, aos que pensam, não, o desporto não é não para ganhar dinheiro, não. É pecado ganhar dinheiro no desporto. O desporto é o culto do corpo e do espírito, é a elevação. E esses passam a chamar-se amadores. Ora bem, este clube onde estivemos há pouco, o Clube Internacional de Futebol, o CIF, que chegou a ser campeão nacional
ganhou todos os outros clubes. Em 1924 faz uma Assembleia Geral e diz: não, nós a comprar jogadores não entramos. O desporto não se vende. E ainda hoje aquele clube mantém internamente 18 equipes completas de jogadores de futebol, praticam um campeonato interno porque não fazem parte nem da liga, nem porque não aceitam pagar aos jogadores. Ali, quem joga não recebe, paga. Eu estou aqui não é para dizer que estes são melhores ou aqueles são piores, mas é para fazer sentir que são duas maneiras completamente diferentes de olhar para o desporto. O desporto como instrumento de aperfeiçoamento da pessoa na sua totalidade, ou o desporto como grande espetáculo de massas que entretém multidões e que pode dar lucros fabulosos. Eu, talvez, para ser rigoroso nas expressões, a este desporto em que não se ganha e só se descansa e se aperfeiçoa, a esse chamaria realmente de desporto. Ao outro, das grandes massas, chamaria a indústria desportiva. Estou a falar no Estádio Nacional Português, isto é feito em 1940 e representa a consagração pelo governo de que o futebol tem interesse nacional. Aqui, à volta, há lugar para 60 ou 65 mil assistentes. É para verem estes atletas que estão no relevado jogar. Este é o ideal do estádio romano. O ginásio é o ideal do espírito grego. Hoje, ambos esses ramos estão em desenvolvimento, mas particularmente, é claro, o futebol. O futebol chama-lhe o rei dos desportos. Porquê? É um jogo que se presta a ser visto por muita gente. Reparem, o campo é pequeno, mas a plateia é enorme e é um jogo onde todos são admitidos. Ricos ou pobres, aqui não há diferenças, é o jogo do nosso tempo. O nosso governo, ainda agora, a propósito destas questões que têm havido, declarou que os campeonatos nacionais eram de interesse público. E tem toda a razão. Hoje o futebol é uma das realidades mais importantes da vida coletiva. É uma das formas de viver. E eu espero, neste pequeno programa, ter-lhes dado uma ideia de como a própria ideia de desporto veio acompanhando o desenvolvimento da civilização.